Paz do Senhor, irmãos. Que sejam todos na graça de Deus, amém? Hoje eu vou deixar uma palavra que está no livro de Salmos, versículo 115, do capítulo 1 em diante, amém? Que fala sobre louvor a Deus, que é o nosso auxílio e escudo. Nós temos que louvar a Deus sempre. Nós temos que agradecer a Deus sempre, nós temos que buscar por esse Deus sempre. Nós não podemos se cansar, porque Deus não é incansável, Deus não se cansa de ter misericórdia por nossas vidas, amém? Em Salmos 115 fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Nesse cântico se vê com o começo do reino milenar, na manhã feliz da restauração de Israel, ela atribuirá ao Messias a glória pela libertação cantada no salmo anterior. Porque onde dizer aos pagãos, onde está o seu Deus? Todo mundo logo verá o Deus de Israel. O nosso Deus está nos céus, ele tem feito tudo o que lhe agrada. Nessa passagem, Israel diz que o seu Deus está nos céus e, portanto, é invisível e não um Deus visível, feito de madeira ou pedra na terra, como os pagãos veem. Porque muitos irmãos acham que Deus pode ser um pedaço de madeira ou uma estátua feita de pedra, aquela que não ouve, não vê, não fala, não sente, não anda e não responde às suas preces. Deus, o nosso Deus, o meu e o seu, ele está no céu, ele está vivo. E ele está nos ouvindo a todo momento. Amém? Os seus ídolos são prata, ouro e ouro, obra das mãos dos homens. Esses versículos contrastam o Todo-Poderoso, Jeová, com os impotentes ídolos e a idolatria. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, ouvidos têm, mas não ouvem, tem narizes, mas não podem cheirar. Mãos têm, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem falam com a sua garganta. O Espírito Santo está falando dos objetos feitos por mãos dos homens e, portanto, coisas mortas. Que é isso que eu acabei de falar com vocês, irmãos e irmãs. Muitos falam de objetos que foram feitos pelas mãos dos homens. Objetos esses que são coisas mortas. Eles não respiram, eles não sentem, eles não ouvem. Tornem-se como eles os que fazem bem, como todos os que neles confiam. Olha aqui o que Deus está falando nesta palavra. Torne-se como eles, os que os fazem bem, como todos os que neles confiam. Nós acaba se tornando uma estátua, uma pedra na presença de Deus, morto. Nós acabamos morto, porque como Deus vai ouvir as nossas preces, se nós estamos confiando, a nossa confiança nele, nós estamos confiando num pedaço de pau, num pedaço de pedra. A fé, ela é mais importante. A nossa fé, ela move montanhas. Independente do que seja, o importante é nós termos fé. Quem sou eu para julgar os irmãos ou irmãs que gostam de orar diante de um santo, diante de um quadro, diante de algo, um objeto? Só cabe a Deus julgar, irmãos, não cabe a mim. Eu não posso julgar essas pessoas, porque é Deus que vai julgar. Mas lá na frente, lá no julgamento, Deus vai lembrar. Deus vai lembrar você. Lembra quando você se ajoelhava diante daquele santo e esquecia que o seu Deus está no céu, que ele é um Deus vivo? Assim Deus fará. Torne-se como eles. Torne-se como eles os que fazem bem, como todos os que neles confiam.
nesse versículo diz o que era e continua sendo certo sobre os adoradores de ídolos, tornando-se semelhantes aos ídolos que eles adoram, sem sentido, cruéis e impuros. Multidões nas atualidades rende culto a ídolos feitos com as próprias mãos ou dentro da sua mente. Um ídolo é um ídolo, independente de ter sido fabricado com a mão ou com a mente. E adorar um Deus similar de metal, pedra, pão ou imaginário é idolatria, bem como muitas das atividades religiosas em igrejas católicas e protestantes. Mas eu não vou aqui julgar, irmãos, a igreja católica nem protestantes. Ali, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu modo de agir, né? Mas na própria Bíblia diz, a Bíblia está explicando, a Bíblia está falando que nós temos que adorar apenas a um Deus, e é o Deus vivo. É o Deus que está no céu, é aquele que vai nos julgar, é aquele que vai nos condenar, é aquele que vai nos salvar, é aquele que ouve as suas preces, é aquele que responde, é ele que tem misericórdia por nós. Ó Israel, confia no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Assim como Israel de antigamente não pôde confiar no Senhor e nos ídolos ao mesmo tempo, a igreja moderna não pode confiar na psicologia, educação, terapia ou aconselhamento e no Senhor ao mesmo tempo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. A casa de Arão corresponde ao ministério. Se o sacerdócio depositasse a sua confiança no Senhor, certamente a maioria do povo seguirá o seu exemplo. É como um pai e uma mãe, nós somos imagem e semelhança do Pai. Nós temos que seguir o exemplo dos nossos pais, aqueles que seguiam os conselhos de Deus, nós também temos que seguir os conselhos de Deus. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Espírito Santo destaca aqui a advertência de confiar no Senhor e aponta até especificamente o indivíduo. Nós temos que confiar em Deus sempre. Ele sim é o nosso escudo. Ele que nos livra das armadilhas, ele que nos livra das astutas de Satanás. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos, irmãos, nesta terra. Mas Deus tem misericórdia de nossas vidas. Deus tem misericórdia da nossa comunhão com Ele. Nós temos que aprender a buscar esse Deus sempre. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Significa que o Senhor abençoará enormemente o ministério do qual Arão é um símbolo. E se o ministério colocar sua fé e confiança exclusivamente nele, que é em Deus, ele abençoará os que temem ao Senhor, abençoará tanto pequenos como grandes. Isso se refere a cada um individualmente. Deus, ele trata com nós individualmente. Por isso, nós temos que ter uma intimidade com Deus, uma relação com Deus, porque ele saberá ouvir as nossas preces, ouvir as nossas petições. Ele saberá o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, porque Deus, ele é onipotente, onisciente, ele é o ômega. Ele sabe todas as coisas, ele sabe até o que você está pensando. Ele conhece, irmãos, Deus tem o poder de ouvir e ler as nossas lágrimas. Se você está fraco na fé e não consegue orar, chore. Chore que ele ouvirá, ele vai ver as suas lágrimas. Se você não consegue chorar, coloque um hino, vai ouvir. Os seus louvores vão chegar nos ouvidos dele. E ele vai entender as suas petições. Ele é magnífico, irmãos. Ele abençoará os que temem, o Senhor abençoará tanto os pequenos como os grandes. Acrescentará o Senhor bênção sobre vós e sobre vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são seus céus,
do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. No jardim do Éden, Deus deu o domínio do planeta Terra a Adão, em Gênesis 1:26. Portanto, este versículo nos diz que outros planetas, independentes da tecnologia moderna, certamente nunca serão habitados. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, irmãos. Fala dos mortos, esses que são mortos espiritualmente e os que morreram sem conhecer o Senhor. Muitos irmãos ainda morrem hoje sem conhecer a Deus. Muitos deixam de entender o conhecimento de Deus. Muitos morrem hoje sem entregar sua alma a Deus. Esses são os mortos espiritualmente. E os mortos não louvam a Deus. Depois que morrem. Nosso espírito vai para o céu. E lá sim será feita uma festa para nos receber. E de lá nós estaremos vendo aqui os que sofrem. Porque nós estaremos na glória, nós estaremos na presença de Deus, nós estaremos lá para louvar aquele Deus, esse Deus que nós servimos. Nós estaremos diante dele, na presença dele. Então os mortos, eles não louvam. Os mortos, eles não bendizem ao Senhor. O corpo é uma matéria. Quando nós morremos, a nossa alma sobe para os céus. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós temos que entender também que nós temos que estar salvos, nós temos que estar em comunhão com Cristo. Se no momento do seu leito você sentir que precisa pedir perdão, peça. Que precisa perdoar, perdoe. Porque a falta de perdão não entra no céu. A mágoa não entra no céu. O ódio não entra no céu. O rancor não entra no céu. Nós temos que acompanhar o fruto do Espírito. Nós temos que ter o fruto do Espírito em nossas vidas. É o amor, a longanimidade. É a gratidão, é o perdão. É a gratidão. E vários outros que nós podemos aprender na palavra de Deus, que nós possamos aprender a tirar, a nos limpar de toda a maldade desta terra. Nós somos falhos, irmãos, nós sabemos que nós pecamos todos os dias, mas chega no final do dia, Deus nos dá a oportunidade de pedir perdão a Ele, porque Ele é misericordioso. Ele quer ouvir o nosso perdão, Ele quer ouvir nós pedir perdão a Ele. Que Deus possa perdoar as nossas falhas, que nós falhamos durante o dia, irmãos. Nós não somos santos ainda, irmãos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos seus filhos. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Todos os crentes, de modo totalmente diferente dos incrédulos, exaltarão ao Senhor para sempre. Nesse capítulo da Bíblia, nós entendemos que nós não temos que ser incrédulos a esse Deus. Nós temos que acreditar e confiar e dar louvores a Deus todos os dias. Irmão, há várias maneiras de se louvar a Deus. Há várias maneiras de se exaltar a Deus. Seja no louvor, seja na oração, seja nas lágrimas. Irmãos, a gente pode estar louvando a Deus a todo momento. Deus fala conosco através de louvores, através de oração, através de palavra. Deus está a todo momento falando conosco. Nós é que somos teimosos e não queremos ouvir a palavra de Deus, o conselho de Deus. Muitos irmãos às vezes erram. Eu falo no geral, irmãos. Até eu mesmo, irmãos. Erram porque eles querem ir por um caminho
que Deus já falou, o Espírito Santo já falou em seus corações, já falou em suas mentes. Não vai por esse caminho não é certo. Não faz isso, isso não é certo. Desiste disso, isso não é para mim. Mas muitas vezes a gente está ouvindo aquela voz, mas não queremos ouvir, não queremos fazer o que eles estão nos pedindo. Sem saber, irmãos, que é Deus que está falando conosco através do Espírito Santo. Porque Deus é assim, Ele fala conosco através do pensamento, Ele fala conosco através de uma palavra, Ele fala conosco através de um louvor. Muitas vezes, irmãos, aquela resposta que você está necessitando tanto ouvir, ela já foi lhe dada através de um louvor, ela já foi lhe dada através de uma pregação, através de uma palavra, através de um pregador. Mas nós não estamos atentos à voz do Senhor. Por isso nós temos que pedir discernimento, sabedoria a Deus todos os dias, para saber como Ele fala conosco, para saber como nós vamos atender aos seus pedidos. Porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá a chance de errar, mas Ele também nos dá o livre-arbítrio de aprender a pedir perdão, para não pecarmos mais, para não passarmos novamente pelos mesmos erros. Então, que nós possamos aprender isso de Deus. Errou? Peça perdão, não peque mais. Tem algo? Puxa na sua memória se tem algo que te incomoda. Puxa na sua memória se tem algo que você possa não ter falado para Deus. Busque seus pastores, confie neles, eles são servos de Deus, eles são guiados por Deus. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados, que a partir do momento que você confessar os seus pecados, Deus vai ter misericórdia da sua vida, da sua alma. Não guarde para você rancores, não guarde para você mágoas. Não queira magoar ninguém. Não queira apontar o erro dos outros. Primeiro, examine-se a ti mesmo. Temos que nos examinar, irmãos, que muitas vezes estamos apontando o erro dos outros, mas não estamos vendo os nossos. Não estamos reconhecendo onde estamos errando. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada sim que nós possamos buscar a Ele, levar a palavra dEle, ter consciência que Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto, Ele não é aquele Deus que não ouve, que não vê, que não sente, que não fala. Ele é um Deus vivo em nossas vidas a todo momento. É através das misericórdias deles que nós vivemos todos os dias. Amém? Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e continua fazendo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que Deus possa trazer refrigério à alma de cada um de vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai, para te pedir perdão, Senhor, meu Deus, pelas minhas falhas. Pedir perdão, Senhor, meu Deus, por tudo que eu possa ter feito que não tenha te agradado, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor possa, Senhor Jesus, perdoar aqueles, Papai querido, que vivem ainda nos erros, que adoram imagens, que adoram santos, que fazem, Senhor, meu Deus, seu próprio ídolo para adorar. Que o Senhor possa levar sabedoria e discernimento na vida deles, meu Pai. Que eles possam te reconhecer que o Senhor é um Deus vivo. Que o Senhor não é um Deus de pedra, não é um Deus de plástico, não é um Deus de prata, nem ferro. Senhor, leva, Senhor, meu Deus, discernimento e sabedoria na vida de cada um dos teus filhos. Que eles possam te buscar a todo tempo e todos os dias das suas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia que o Senhor está me dando a oportunidade, meu Pai, de fazer diferente. Eu te agradeço, meu Deus, por cuidar de cada um dos meus filhos e familiares. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, buscar e interceder por cada um deles, que assim diz na Bíblia, meu Deus. Que nós temos que interceder pelos nossos parentes, interceder pelos nossos filhos, interceder pelos nossos entes queridos, Pai. Nós sabemos, Pai,
Que nós não precisamos mais, Senhor, interceder pelos mortos, porque eles já foram recolhidos por Ti, meu Deus. Eles já estão em Seus braços, eles já estão sendo bem cuidados. Então, que nós possamos interceder pelos vivos, pelos que estão aqui ainda sem reconhecer e sem entender a Sua palavra, sem ter, Senhor, meu Deus, uma intimidade contigo, sem Te conhecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, que diante de Ti nós possamos ser como ovelhas, meu Pai, mas aquelas ovelhas obedientes, que Te busca, que está sempre, Senhor, meu Deus, na Sua presença. Pai, entra dentro daquelas casas que estão em desavenças, entra dentro daquelas casas, Pai, que estão em contenda. Vai salvando almas, meu Pai, que estão perdidas por esse mundo. Oh, Deus maravilhoso, vai fazendo a Sua diferença, Pai. Vai levando a Sua misericórdia, meu Pai, a quem precisa. Vai, Senhor Jesus, tratando a mente e o coração daquele esposo, Senhor, meu Deus, que está em desavença com a sua esposa. Com aquela esposa, Senhor, meu Deus, que não quer fazer o certo dentro de casa. Vai levando Suas misericórdias, Senhor Jesus, na vida dos nossos filhos rebeldes, que andam no mundo das drogas, no mundo dos vícios, da bebida, da prostituição. Vai levando Suas misericórdias, Senhor, meu Deus, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nos hospitais, meu Deus. Que nós sabemos, Senhor, que existe a doença carnal e existe a doença espiritual, Pai. Mas muitos não sabem, Senhor. Muitos, meu Deus, acreditam que estão doentes, Pai. Mas não sabendo eles que a doença deles é espiritual. Que eles precisam, meu Deus, se voltar para Ti. Que eles precisam Te conhecer. Que eles precisam, meu Pai, entrar, Senhor, meu Deus. Buscar o caminho estreito, Pai. Que é esse caminho, Senhor, meu Deus, que nos leva até o Senhor, meu Pai. Existem muitos pratos, Pai. Quantos pratos e pratos nós recebemos, Papai querido, durante nossos dias, durante nossa vida. Mas temos que ter, meu Deus, o discernimento e a sabedoria para entender se realmente ali é um manar do céu ou é somente, Papai querido, os pratos de Satanás, que querem nos tirar da Sua presença, que querem nos afastar de Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ser grato a Ti pela vida, pela vestimenta, pelo calçado. Ser grato a Ti, meu Deus, pelo respirar, pelo andar, pelo falar, pelo mover, meu Deus. Muitos não têm esse movimento, muitos não podem andar, muitos não podem ouvir, muitos não podem enxergar, muitos não podem falar. Mas o Senhor conhece aqui dentro de cada um deles, Pai. O Senhor tem o poder, Senhor, meu Deus, de saber o que eles pensam, o que eles querem, meu Deus. Então vai de encontro, meu Deus, aos Seus filhos queridos. Vai livrando eles, Pai. Vai fazendo eles entender, meu Deus, que o Senhor é fogo consumidor também. Que o Senhor também, Senhor, meu Deus, leva, Pai, eles aonde eles devem ir para que eles possam aprender mais de Ti, Pai. Senhor, levante homens e mulheres de Deus para levar a Sua palavra, levar a Sua mensagem. Levante homens e mulheres, meu Deus, para que possam ir no morador de rua, que eles possam ir nos presídios, que eles possam ir nos hospitais, que eles possam ir nos orfanatos, nos asilos, Pai, para levar a Sua palavra, mesmo que não saiba, meu Deus, mas com discernimento e sabedoria vindo de Ti, Pai, eles podem levar um Te amo, Jesus te ama, Deus é contigo, apenas confie. Oh Deus, ensina-me, meu Deus, a Te servir melhor. Ensina-me, Senhor Jesus, a levar a Sua palavra. Ensina-me, Senhor, meu Deus, da Sua maneira, Pai. Eis-me aqui, meu Deus, para ser moldada por Ti, para ser usada por Ti, Pai.
Eu quero ser um instrumento em suas mãos, Pai, para que eu possa, Senhor meu Deus, discernir a sua palavra, para que eu possa levar a sua palavra ao mundo, Pai. Levante pessoas, meu Deus, para entrar neste canal, para compartilhar, Senhor meu Deus, esta mensagem, para que eles também possam se voltar para ti, meu Deus, para que eles também possam orar, interceder por vidas, que eles possam, Senhor meu Deus, pedir a ti discernimento e sabedoria, Pai, como Salomão fez. Porque o Senhor sabe, nós sabemos, Pai, que Salomão pediu apenas sabedoria. Mas através da sua misericórdia, o Senhor deu a sabedoria e deu as riquezas que eles necessitavam, Pai. Assim somos nós, Senhor. Me dê sabedoria, Pai. E todas as coisas, Senhor, meu Deus, se for do meu merecimento, serão acrescentadas. Assim é na minha vida e na vida dos meus irmãos. Levante suas mãos, irmãos. Recebe aí a sabedoria de Deus, recebe aí o discernimento, recebe aí as bênçãos de Deus. Interceda por seus filhos, interceda pelos seus parentes, interceda pelos seus familiares, interceda pelos seus vizinhos. Interceda, irmãos, pelo mundo. Nosso mundo precisa de oração. Nosso mundo precisa de intercessão, irmãos. Então, que vocês possam interceder da sua maneira. Nós sabemos que nós não precisamos estar apenas ajoelhados para falar com Deus. Nós podemos falar com Deus arrumando uma casa, lavando uma louça. Nós podemos falar com Deus no nosso trabalho. Nós podemos falar com Deus em pensamento, irmãos, dentro do ônibus. Há várias maneiras de se falar com Ele, de ter uma intimidade com Ele. Mas quando puderes, entre dentro do teu quarto, feche a sua porta e entre em comunhão com Deus. Porque Ele está atento às nossas vozes. Ele está atento aos nossos pedidos. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, nós sabemos que no mundo em que vivemos existe muitos irmãos e irmãs ainda que não têm o conhecimento de Deus. Mas quem somos nós para julgá-los? Nós estamos aqui para interceder por vidas, não é mesmo, irmãos? Então interceda, irmãos, por aquele amigo, por aquele inimigo. Interceda por aquele que o seu coração sente que não gosta de você. Interceda pelos invejosos. Interceda, porque os humilhados serão exaltados. Quando Deus fez com que José passasse por toda aquela humilhação, Deus permitiu que ele passasse, ele passou. Mas cada vez que ele passava, Deus levantava alguém para reverter a situação. Quando os irmãos dele jogaram ele no poço, que ele achou que ele ia morrer dentro daquele poço sozinho, Deus levantou seus próprios familiares, que fosse lá, os mesmos que o jogaram, foram lá e tiraram eles de dentro do poço e venderam ele, dizendo que se vendesse ele, ele não iria ser encontrado. Deus permitiu que ele fosse vendido. E até então, talvez nós não entendemos o porquê de tudo isso. Mas quando ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi para a prisão, porque ele foi humilhado no reino para onde ele foi servir de escravo e acabou indo para a cadeia. E lá dentro da cadeia, Deus levantou homens para que buscasse por José.
José, ele tinha um conhecimento tão grande com Deus que ele podia revelar sonhos, interpretar sonhos. E Deus levantou o próprio rei para que levasse até ele, para que o sonho do rei fosse interpretado. Porque José era filho de Deus. Ele estava sendo cuidado por Deus. Por mais que ele passasse por tudo que ele estava passando, ele agradecia a Deus todos os dias, porque ele sabia que algo bom ia acontecer na vida dele. E quando o rei viu que José, ao chegar na presença dele, não precisou falar do sonho, e ele próprio falou do sonho que ele teve e revelou tudo o que significava naquele sonho, de imediato, o rei quis que ele fosse o seu companheiro, irmãos. O rei colocou ele como seu sucessor. Ele seria um dos homens, depois do rei, que mandaria ali. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Deus dá a oportunidade de passarmos pela prova. Mas quando a gente passa pela prova, seja humilhado ou não, nós somos exaltados. José foi humilhado, José foi jogado no poço, José foi vendido, José foi humilhado pelos seus familiares, irmãos, é a família. Mas o que Deus fez? Deus trouxe os seus irmãos para que se ajoelhasse diante de José, para pedir ajuda, irmãos. Porque quando José revelou o sonho que haveria seca, que haveria falta de alimento, Deus já estava trabalhando na causa de José. Deus já estava permitindo que aqueles que o humilhou, que aquele que os maltratou, viesse até ele e que se ajoelhasse diante dele para pedir ajuda, para pedir perdão, irmãos. É assim que Deus trabalha na vida dos teus filhos. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Então não queira fazer justiça com as próprias mãos. Se alguém te humilhou, entregue para Deus. Se alguém te maltratou, entregue para Deus. Se o seu sofrimento permanece, não se preocupe. Na hora certa, Deus trará a resposta, como ele fez com José. José chorou quando viu aqueles homens que queriam a sua morte. Está ali, pedindo ajuda, pedindo por misericórdia. Porque eles tinham falado para o seu pai que ele estava morto, irmãos. Mas nós esquecemos que para Deus, ele tudo vê, ele tudo ouve. Irmãos, Deus ouve o que vocês não ouvem. Deus vê o que nós não vemos. Então acredite, aquele que está levantando contra você, Deus já viu. Aquele que está falando mal de você, Deus já viu. Aquele que está preparando ciladas para a sua vida, Deus já viu. Aquele que está esperando pela sua morte, Deus também já viu, irmãos. Então acredite que o seu Deus, ele é capaz de mudar histórias. Como diz em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmãos. Aqui Deus está falando que não faltará nada para seus filhos. Não faltará. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele prepara um banquete diante dos seus inimigos. Aquele inimigo que te feriu, aquele inimigo que te machucou, aquele inimigo que não quis ver a sua paz. Deus prepara uma mesa. Deus prepara um banquete para que você possa estar diante dos seus inimigos e ver com os seus olhos o que Deus é capaz de fazer. Quando Daniel foi maltratado por adorar o Deus que nós servimos,
O rei teve que lançar um decreto para que todos que cultivassem outros deuses, adorassem outros deuses, fossem jogados na cova dos leões. E uns que estavam ali, na presença ali, rodeando Daniel, queria ver a sua morte. Como eles viram que Daniel não quis abrir mão da presença de Deus, eles correram no rei. E o rei, com seu coração dolorido, teve que jogar Daniel na cova dos leões. Mas o rei sabia que Daniel servia a um Deus vivo. Olha só, irmãos, como Deus trabalha. Aquele rei sabia que era errado adorar outros deuses. Ele sabia, mas ele queria que eles adorassem outros deuses. Mesmo sabendo que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, ele ainda tinha dúvida. Mas aquela dúvida saiu do coração dele a partir do momento que ele teve que jogar o Filho de Deus dentro da cova dos leões. Que até ele próprio falou que se Deus de Daniel era um Deus vivo, não iria acontecer nada com ele dentro daquela cova. E ele jogou Daniel lá dentro. No outro dia, foi algo assim tão surpreendente que o rei fez, ele simplesmente se silenciou a noite toda. Ele fez com que todos se aquietassem naquela noite, para quando amanhecesse o dia, ele corresse até Daniel. O que o rei fez, irmãos? Correu até Daniel. Daniel, você está aí? Num instante, Daniel respondeu, estou. Assim que o Senhor me jogou aqui dentro, Deus fechou a boca dos leões. Deus fez com que os leões dormissem. O rei correu, tirou Daniel de dentro daquela cova, super feliz, porque ele tinha um amor muito grande por Daniel. E ele sabia que ele tinha feito aquilo ali, porque infelizmente ele já tinha feito aquele decreto. Irmãos, o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Foi lançado na cova, mal entraram pela porta. Eles foram estraçalhados pelos leões. E assim é que Deus trabalha em nossas vidas. Não queira levantar as suas mãos e fazer justiça. Não queiram desejar o mal para o seu inimigo. Não queira, irmãos, Deus está falando com alguém. Ore, interceda pelo seu inimigo. Que no momento certo, é ele que virá lhe pedir perdão. É ele que virá ver o Deus que você serve, irmãos. Assim foi com os seus profetas lá no início. Aqueles 3 profetas que foram lançados na fornalha. E tudo isso aconteceu, irmãos, por levantes do inimigo. Porque Satanás levantava inimigos para destruir os profetas de Deus. Os filhos, os seguidores de Deus. Como vocês sabem, até hoje ainda existem essas perseguições. Quantos lugares por aí os cristãos são perseguidos por buscar a Deus? Quando eles foram lançados na fornalha, o decreto foi lançado, na hora que foi lançado, foram lançadas 3 pessoas dentro do fogo. No momento que o rei olhou, ele ficou assim, abismado, e perguntou, quantos homens foram lançados na fornalha? Isaac e Abidinag, irmãos, eu esqueci o nome deles. Sadraque, Abidnego. Irmãos, me perdoe, eu esqueci o nome. Mas vocês sabem que está na Bíblia. Quando eles foram lançados, eles responderam, nós lançamos 3. Não, não são 3, lá tem 3 pessoas lá dentro. Eles viram com os seus olhos. E naquele momento o rei falou, saiam daí de dentro agora.
Quando eles saíram de dentro da fornalha, eles saíram intactos, assim como eles entrou. E o rei viu o poder daquele Deus que eles serviam. Então, através desses testemunhos, irmãos, Deus fez com que aquelas cidades fossem salvas. Porque os próprios reis negaram os seus deuses para adorar a Deus vivo. E que naquele momento que ninguém, se tivesse alguém que não adorasse ao Deus vivo daqueles profetas, eles iriam ser castigados. E é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Deus trabalha em nossas vidas dessa maneira. Por mais que nós fôssemos humilhados, Deus tem misericórdia de nós. Deus não nos deixa envergonhado. Deus não te deixa envergonhado. Na hora certa, Ele traz a resposta, irmãos. Não é no tempo nosso, não. É no tempo de Deus. Então, espere por Ele. Não tenha pressa. Continue intercedendo, continue orando. É cansativo? Que seja cansativo. Mas creia que esse cansaço terá resposta lá na frente. Busque esse Deus. Interceda pelos seus. Não queira humilhar ninguém. Não queira devolver o mal com o mal. Procure fazer o bem. Amém, irmãos? Que vocês possam ficar na paz do Senhor. Que vocês possam gostar desta mensagem. Que vocês possam compartilhar e se inscrever neste canal, irmãos. Porque até agora eu estou deixando palavras no canal. E eu ainda não coloquei as crianças. E eu quero alcançar mais inscritos para que eu possa ter a oportunidade dessas mensagens serem também para as crianças. Estou aprendendo, irmãos. Não vou dizer para vocês que eu sou sábia, porque eu estou aprendendo a mexer no YouTube. E eu quero aprender, porque eu quero levar a palavra não só para os adultos, eu quero levar para as crianças, eu quero levar para os adolescentes. Porque eu quero que Deus fale através de mim com todos vocês. E que vocês possam não me ver. Eu não quero que vocês me vejam. Eu quero apenas que vocês vejam Deus falando com vocês. Esquece o meu rosto, esquece a minha imagem. Lembre-se que Deus está enviando a mensagem a vocês, não sou eu. Então, que vocês possam ser abençoados com essa mensagem, que vocês possam ser renovados e transformados todos os dias, porque a misericórdia de Deus está diante de nós. Apenas nós temos que aprender a discerni-la e enxergar. E a fé, ele vem pelo ouvir. E ouvir, meus irmãos, a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.